Santos oferece 4 jogadores ao Goiás pela troca, envolvendo o goleiro Tadeu, sendo 2 desses jogadores mais conhecidos, tanto o colombiano Mendonça quanto também o lateral esquerdo Dodô. Poderiam ser boas opções para o Goiás? Será que essa negociação seria por empréstimo ou, por exemplo, uma vinda em definitiva desses atletas? Qual o valor que hoje o Goiás considera aceitável para liberar o seu goleirão? Será que compensa, por exemplo, o Goiás abrir mão de um jogador com mais referência, que a gente sabe que dificultará bastante aos adversários na sequência do ano, abrindo mão de um bom sistema defensivo, de um bom goleiro, por exemplo, para contar com melhores atletas mais caros, como por exemplo o Mendonça, no sistema ofensivo, e dar a minha opinião também a respeito desses vários assuntos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir também o recado da Bueno Tênis Club, nosso parceiro do vídeo. Já imaginou iniciar 2024 com um novo hobby? Em 2024, queremos transformar a sua vida e da sua família. A Bueno Tênis Club oferece muito mais que atividades físicas. Oferecemos uma experiência de saúde e conexão. Imagine momentos de diversão com aqueles que você ama. O tênis e o beach tênis são a chave para um estilo de vida muito mais ativo e saudável. Olha, para viver uma vida mais saudável e ao mesmo tempo com bastante emoção, clique no link que você está vendo nesse vídeo e eu garanto que você não vai se arrepender. Nós, da Bueno Tênis Club, estamos te esperando. Para você que quer começar 2024 praticando um novo esporte, na Bueno Tênis Club te oferece o tênis e também o beach tênis. Está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, bem pertinho do Goiânia Shopping, do Vaca Brava. Lá você encontra um horário flexível para adaptação à sua rotina e inclusive pode agendar a sua aula experimental 100% gratuita através do link que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado da Bueno Tênis Club, todas as informações do WhatsApp e também do Instagram. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa novela envolvendo o goleiro Tadeu e essa continuidade ou não no Goiás para a sequência da temporada de 2024. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, na tarde do dia 12 de janeiro, sexta-feira, a tendência é que o Tadeu continue no Goiás, cumprindo o seu contrato no Clube Alviverde, que vai até o final do ano de 2026. Porém, existe sim o interesse do Tadeu, ele, deixou a entender para os seus representantes, para o próprio Goiás, que uma mudança de ares não estava descartado. E o Goiás também não é bobo, né? Por exemplo, mediante uma proposta financeira interessante, pode sim negociar o goleiro. Eu não vejo mal nenhum, tá? Dentro desses dois aspectos. Se fosse o Tadeu, por exemplo, forçando a barra para sair, querendo ser liberado de graça e tudo mais, apesar que o Santos tentou inicialmente seduzir o jogador, oferecendo uma proposta salarial muito mais alta. Isso acontece muito no meio do futebol, e aí depois que o jogador já acaba, se iludindo com aquela proposta, um salário muito maior, casa, premiação e tudo mais, aí que vem conversar com o clube, né? Isso é muito errado, mas pelo menos nesse aspecto o Tadeu até aqui se demonstrando bastante profissional. Segundo informações do portal UOL, confirmados no meio de semana, essa informação da última quinta-feira, garantiu que o Santos ofereceu 4 jogadores ao Goiás para a liberação do goleiro Tadeu, sendo um desses nomes do apurado lá pelo portal UOL, o lateral esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro, Atlético Mineiro, e também o colombiano Steven Mendonça. O Mendonça que tem passagens, por exemplo, pelo Corinthians, pelo Bahia, Ceará, futebol da Índia, Estados Unidos, França, também acharia uma chegada espetacular, por exemplo, para um cenário de Série B. Pelo lido do portal UOL, os jogadores seriam cedidos ao Goiás, que até o momento não, se empolgou com essa possibilidade. Aí não dá pra gente saber se eles seriam, emprestados com todos os seus salários pagos ou de forma definitiva. Por que há essa diferença muito grande? Se a gente considerar, por exemplo, o valor de mercado hoje do Mendonça, ele está avaliado em mais ou menos 1.200.000 euros, o que dá mais ou menos uns 6, 7 milhões de reais, a grosso modo. O Dodô também está avaliado mais ou menos em 700.000 euros. Então, se a gente está falando de transferências em definitivo, vamos colocar aí mais ou menos 12, 13 milhões de reais, no máximo, né, em jogadores
ao Goiás. Porém, o Goiás hoje está na Série B e o Mendonça não consegui achar o certo, mas deve ganhar pelo menos uns 300 mil reais mensais, 400 mil, não seria nenhum absurdo lá na equipe santista. Então o Goiás não tem esse potencial financeiro. Mas aí você vai liberar o Tadeu em definitivo para contar com 2 excelentes jogadores, na minha avaliação, para uma Série B de empréstimo, entendeu? Então fica muito difícil. Você libera um jogador em definitivo, muito importante como o Tadeu, e fica com o Steve Mendonça e o Dodô somente por empréstimo até o final da Série B. Eu acho um pouco arriscado, mas são sim ótimas alternativas, tá? Tem um outro aspecto, o Goiás que já deixou claro a sua diretoria que só irá negociar o Tadeu com um valor próximo de 30 milhões de reais. Eu não acredito de fato que tem que chegar até esses números. Acredito que em aspecto financeiro, à vista, por exemplo, 14, 13, 15 milhões de reais, na minha interpretação, pelo que eu pude ver até aqui, já seriam suficientes, por exemplo, para o Goiás se interessar na negociação, já que a multa rescisória do Tadeu beira a casa de 120 milhões de reais. Se fosse o seguinte, aí eu já colocaria um cenário aqui mais hipotético e tudo mais. O Mendonça ele tem contrato no Santos até dezembro de 2025, o Dodô também, então até o final do ano que vem. O Tadeu tem contrato até dezembro de 2026. Se fosse uma liberação em definitivo do Tadeu, vamos colocar esse cenário, o Goiás libera o Tadeu para o Santos, em definitivo, não pega nenhum dinheiro vivo, mas conta com um empréstimo de 2 temporadas garantidas do Mendonça e também do Dodô. Será que valeria a pena? Entendeu? Eu acho que se fosse só por um ano, eu não discutiria esta possibilidade, mas por 2 temporadas, enfim, um empréstimo com o Santos, por exemplo, pagando 100% do seu salário, isso daqui eu só estou colocando, por exemplo, a ideia, até porque, pelo que eu pude ler do portal UOL até aqui, seriam apenas empréstimos, enfim, até o final do ano. E outras peças também dentro do atual elenco do Santos, que poderiam ser repassadas ao Goiás. A tendência é que esses outros nomes sejam menos conhecidos, menos badalados, ou até mesmo atletas mais jovens, né, por exemplo, vindo das categorias de base. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, que é sim muito polêmico. Para não ficar em cima do muro, cara, se viesse, por exemplo, o Mendonça e o Dodô, em definitivo, um empréstimo de 2 temporadas, tá? Até o final, por exemplo, dos seus contratos lá no Santos, e mais uma compensação financeira, ou se esses outros 2 jogadores do Santos fossem melhores, não sei se está aqui ao certo qual jogador poderia ser, mas algumas opções mais aceitáveis, por exemplo, 3 jogadores como esses outros que eu estou citando, aí eu já pensaria em fazer um negócio, tá? Até porque a posição de goleiro, beleza, o Tadeu é uma grande referência, mas não é tão escassa quanto, por exemplo, de um bom atacante, de um bom lateral esquerdo. Eu vejo sim como boas opções no mercado, mas não faria negócio a preço de banana, um empréstimo até o final do ano, ou se o Santos propor a pagar parcelado, igual eu estava querendo fazer. Eu não confio nada no Santos para fazer negócios, por exemplo. Para falar um pouquinho mais sobre esses 2 jogadores, o Mendonça que inclusive até abriu negociações com Milionários da Colômbia, segundo informações do Globo Esporte, mais ou menos um mês atrás. Eu não sei por que o Santos não quer continuar com ele, eu achei até uma temporada aceitável do Mendonça e avaliando esse cenário, né, para a Série B do Brasileirão, acharia um jogador muito bom, muito acima da média e que tem as características da Série B. Tem muito jogador que joga a primeira divisão, mas na Série B parece que não encaixa ao estilo de jogo. O Mendonça eu vejo que é sim um extremo, enfim, um cara com muita velocidade, tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito, consegue ter uma impulsão muito boa, um porte físico também adequado para um jogo mais truncado como é a Série B. E na última temporada marcou 10 gols em 45 jogos com a camisa do Santos, além de 2 assistências. No Brasileirão, 6 gols e 2 passes para os seus companheiros em 26 aparições. Terminou o campeonato sendo mais reserva do que titular, fez um gol também importante diante do Corinthians já no finalzinho, mas perdeu um pouco de espaço. Mesmo assim, enfim, a não ser que ele tenha aprontado algo de muito escandaloso, não parece ser o caso. Eu acho que o Mendonça seria sim um grande reforço para o Santos e também tem que considerar esta parte financeira, contrato por lá até dezembro de 2025. No ano de 2022 também foi muito bem pelo Ceará, 20 gols em 53 aparições. Ele que é revelado pelo Envigado, que é equipe tradicional na formação de jogadores lá na Colômbia, passa no Deportivo Cali, no futebol da Índia, no Corinthians também em 2015, era um jogador bem diferente naquela época, no New York City em 2016, Bahia também, onde foi muito bem na temporada de 2017 e mais 4 temporadas no Amiens do futebol
francês. Outro jogador oferecido também, que eu quero comentar com vocês rapidamente aqui no vídeo, o lateral esquerdo Dodô, também pode fazer uma função como lateral direito, um meia esquerda também não seria nenhum absurdo do Dodô, já atuou assim, por exemplo, no futebol italiano, já tem 31 anos de idade, jogou muito pouco, né, na sua carreira. Acho que um jogador que poderia ter muito mais espaço, por exemplo, aqui no Brasil, já teve, por exemplo, mais atuações, mas na Itália não conseguiu jogar, sendo um jogador, por exemplo, titular, com muita frequência e tudo mais, soma-se uma carreira muito vitoriosa, mas, por exemplo, temporadas completas, boas do Dodô, dá pra gente colocar 2018 no próprio Santos, 50 jogos, 1 gol e 4 assistências, também na Internazionale de Milão, em 2014, 28 jogos e 2 gols, e no Bahia, também em 2011, 31 jogos com 2 bolas na rede. Ele que é revelado nas categorias de base do Corinthians, ganhou bastante coisa no Atlético Mineiro de 2021 até o comecinho dessa atual temporada, mas jogando com menor frequência, teve algumas lesões também, principalmente no aspecto muscular, não jogou, por exemplo, na temporada de 2020, quando ele deixa o Cruzeiro e fecha com o rival Atlético para 2021. Gosto do Dodô, acho que tem mercado aí vasto na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive houve sondagem do Bahia nos últimos dias, é igual eu falei, vai depender muito da questão salarial. Se fosse trocar os direitos econômicos do Tadeu pelo Mendonça e o Dodô, mais uma compensação financeira, até poderia ser interessante, mas em questão de salário, o Goiás não tem, por exemplo, ou pelo menos não tem a sua ousadia de bancar 200, 300, 400 mil reais, como são esses jogadores. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa eu conectar esse fone aqui, fiz um barulho esquisito agora, quase que eu pulo aqui no vídeo. O que você pensa a respeito desse assunto? Se faz sentido ou não Goiás pensar nessas possibilidades, e se a gente tiver aqui, enfim, descobrir quais são esses outros dois nomes, eu volto a falar com vocês. Fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir da mesma forma o nosso canal de cortes e o link da Bueno Tênis Club, todas as informações na descrição e também sempre no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!